E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, ainda batendo um papo aqui com o professor da Universidade Federal de Sergipe, Matheus Felizola, sobre as startups. Agora sim, vamos trazer na prática quem pode, se tem algum pré-requisito, como a gente chama no modelo convencional, que a gente já deixou claro aqui, que startup está do lado oposto àquela questão do empreendedorismo e daquelas ideias convencionais. Perfeito. Eu diria assim que 99, alguma coisa dessas empresas que são ligadas a startups, elas acabam tendo a tecnologia como fator prioritário, né? E vamos entender tecnologia não necessariamente como aplicativos na internet, tá? A gente tem exemplos aqui, na Caju mesmo, a gente tem uma startup chamada Penpack. A Penpack, na verdade, é um formato de abrir ketchup e maionese diferenciado, tá? É um formato diferenciado de abrir ketchup e maionese. Que é uma excelente ideia, né? Porque, olha, se tem uma ideia. coisa que dá trabalho ali, às vezes, é abrir aquele saquinho do ketchup da maionese. Exatamente. Então, a Penpack, que é uma startup sergipana, a proposta deles é uma proposta, eu diria, tecnológica, sim, né? A gente está falando de tecnologia, mas não está associada ao que a gente pensa que é uma startup, que tem que ser um aplicativo, que está ligado à internet e tal. Então, não é isso. Que não tem nada físico, né? Exato, ele tem físico. Na verdade, a proposta de valor deles é entregar para as pessoas uma facilidade para abrir é um formato sachê diferente de ketchup e de mostarda e de maionese. E a ideia deles é o quê? É vender a patente. Eles querem vender a patente disso daí para várias instituições internacionais. E aí, você falando em vender a patente, a gente está falando de um setor, quando a gente está falando de startup, onde há, vamos utilizar a palavra olheiros, eu sei que tem um nome, que são os anjos, não é isso? Isso. Ou seja, pessoas de olho em boas ideias, em ideias inovadoras. Pronto, aí são dois elementos que fazem parte do ecossistema, além daqueles que eu já falei. Anjos investidores normalmente são pessoas físicas que têm, de alguma maneira, uma ideia de patrocinar e de se tornar, muitas vezes, até sócio de uma startup. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: a gente tem jovens, programadores ou não, que estão lá montando a sua startup, e tem um anjo que fala o seguinte: bom, vocês estão precisando de quanto para validar a sua ideia? Né? A gente, dentro da startup, a vontade de uma startup é criar o seu primeiro produto viável, né? O mínimo produto viável, como a gente chama. Então, a ideia dessa formação, quando eu crio o primeiro produto viável, eu quero ganhar escalabilidade. E aí eu faço o quê? Eu tenho um anjo que pode vir a me financiar nesse projeto. Esse anjo vai investir X mil reais, tá? Esse é um elemento. Outro elemento, que é uma coisa que em Sergipe ainda não surgiu, mas que em outros estados a gente sabe bem fácil, são os fundos de investimento. Aí já é uma coisa um pouco mais apropriada. Aí é o seguinte, aí são vários anjos, tá? Que eles se juntam e criam um fundo de investimento. Esse fundo de investimento, com o recurso de cada um deles, ele vai poder, agora sim, colocar um valor muito maior em uma startup. Ou seja, são boas ideias. Que estão sendo, é o comércio das boas ideias. Exato, é o comércio das boas ideias, de ideias escaláveis, de ideias replicáveis e de ideias que têm a inovação, né, como o seu diferencial competitivo máximo, né? Agora, como é que eu chego nesse processo de inovação? Essa é outra questão, né? Uma startup ela tem que ter muita pesquisa e desenvolvimento, né? Ele tem que, uma pessoa que quer montar uma nova ideia de negócio, um modelo escalável, uma startup, ele tem que primeiro pesquisar tudo o que já foi feito. Porque a gente acha, e de forma muito inocente às vezes, mas o meu negócio é completamente inovador, ninguém nunca pensou nisso. Vá na internet, não vai na internet só no Brasil, vá na internet fora. É muito difícil hoje você criar uma ideia que ninguém tenha pensado em algo parecido com o que você falou. Então, assim, primeiro você tem que pesquisar, tentar descobrir o que essas pessoas erraram, onde é que elas pararam. As startups, isso é um dado importante, as startups elas morrem mais cedo do que as empresas convencionais. O índice de mortalidade das startups é muito maior do que as empresas convencionais. A que você atribui isso, professor? Essa questão da falta da pesquisa, de você achar que está tendo uma ideia que ninguém nunca teve, aí de repente esbarra, e cometendo o mesmo erro pela falta da pesquisa? Além disso que você falou, que é um elemento importante, existe outra questão, que é o seguinte: eu estou lidando com um mercado que é um mercado inovador e que é um mercado disruptivo e que ninguém nunca fez nada parecido. Então, por exemplo, quando eu tenho, e aí você vai ter que entender, quando eu tenho um escritório de advocacia, uma clínica médica, uma empresas convencionais, eu já tenho parâmetros. Eu já sei mais ou menos o tamanho que uma clínica funciona, que um escritório de advocacia vai ter X advogados, que ele vai ter X rendimento, que o foco dele para ganhar dinheiro daquela forma, aquela forma. Um restaurante, eu já tenho mais ou menos uma noção. Já existem modelos pré-formatados, já existem franquias. Uma startup, não.
O startup é um modelo de negócio completamente inovador, é uma coisa que nunca surgiu. Então, como eu não tenho parâmetros, o índice de mortalidade é muito grande, né? Associado a isso também tem uma série de outras questões que, através de pesquisas, eu já venho pesquisando esse tema há alguns anos, a gente vai notando. Primeiro é o seguinte, um fator fundamentalmente importante para que essas startups não deem certo é falta de tempo das pessoas que investem nesse projeto. Porque assim, investir num projeto de startup é você ficar 1 ano, 2 anos imerso nesse projeto. Só que as pessoas fazem o quê? Para sobreviver, eles acabam trabalhando em outros negócios. E aí não dão foco normal à startup. Aí vem o problema do imediatismo. Que as pessoas elas não têm a paciência mesmo, Claro. nem a programação e o planejamento de esperar ali a apuração, né, maturar aquela ideia para saber de fato qual é o melhor caminho que a seguir para que dê certo. Eu acho que existe, esse imediatismo que você falou é um fator fundamental. Existe também algumas lendas, né? Por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, vou dar só um exemplo para você. Uma pessoa me fez uma pergunta que eu respondi e vou tentar adiantar agora. O que acontece? As pessoas têm uma mania de achar que as startups surgem nas garagens. Não vai surgir em garagem nenhuma. Né? Essa história de que a gente coloca uma foto lá, o Facebook nasceu nessa garagem, que não nasceu, nasceu no quarto da pessoa responsável, dos responsáveis, né? Inclusive deu um maior rolo essa confusão aí, porque na hora eles não sabiam quanto é que dividiria o valor da startup, que é um fator importante também, quanto vale uma startup. Quanto vale uma startup? Então, vai depender do grau de inovação, né? Vai depender do grau de inovação, vai depender do grau de replicabilidade daquele projeto, do grau de escalabilidade. É uma conta muito, muito complexa, não dá para você dizer assim de forma muito simples, né? Depende muito de cada projeto. Mas, por exemplo, a gente tem essa mania de dizer, ela nasceu na garagem, porque a gente tem uma foto, né, que determinada grande empresa surgiu naquela garagenzinha, a gente acha que as startups hoje vão surgir nas garagens. Elas não surgem nas garagens. Elas surgem nos escritórios de coworking, elas surgem nas incubadoras, elas surgem dentro dos parques tecnológicos, elas surgem dentro das universidades. Não de uma empresa júnior convencional, mas através da experiência da empresa júnior, dessas pessoas que estão lá na empresa júnior, dos estudantes. Aí surgem startups. E quando a pessoa pode identificar, olha, eu tenho ideia que pode ser uma startup, não uma empresa júnior e não uma empresa convencional? Primeiro ele tem que descobrir, né? Se for uma ideia que já exista parâmetros no mercado, né? Que é um modelo de negócio já testado, não seria uma startup, né? Uma empresa júnior, normalmente, ela está envolvida com projetos que são projetos já convencionais. Por exemplo, uma empresa júnior de engenharia civil, que eu estou até conversando com o pessoal da UFES essa semana, conversei com eles ontem, inclusive, sobre isso. Eles estão montando uma empresa júnior da área de engenharia civil. Empresas de construção civil são bem convencionais, né? Então, aí eu não poderia chamar de startup. Eu tenho uma startup quando eu estou pensando em algo que seja completamente disruptivo ou que seja algo que tenha replicabilidade e escalabilidade. Esses dois conceitos são fundamentais. Porque nem tudo que você vê nos aplicativos, eles surgem do startup. Porque você vê ali que são várias ideias semelhantes, ou seja, são coisas que já existem também, né? Que já existem, que muitas vezes não conseguem, e esse é um outro problema, não conseguem transformar aquilo em algo de valor. E esse valor ser refletido na precificação e que essa precificação dê para a pessoa verdadeiramente um retorno financeiro. E aí a precificação, gente, vai depender de cada um. Como trouxe o professor, por exemplo, aqui o Google, por exemplo, ganha ali, como tem outros sites também, ali pelo clique. Isso. Quanto mais você clica, quanto mais as pessoas clicam, mais ele ganha. Então isso aí vai depender do tipo da sua ideia, né? De como você vai operacionalizar a sua ideia. Exatamente. E uma questão, muitas vezes a gente vê uma startup, né? Que tem uma quantidade muito grande de seguidores ou de pessoas que fizeram o download daquele aplicativo, mas não necessariamente ela está ganhando dinheiro. Um exemplo clássico disso aí é o Twitter. O Twitter, por muito tempo, e até hoje, o Twitter não é uma empresa que tem uma quantidade gigante de seguidores, mas ela não é uma empresa rentável. Não é uma empresa tão rentável, né? Coisa que o Facebook, por exemplo, se transformou. Né? Muito rapidamente eles entenderam qual era o modelo de negócio deles, né? E uma coisa importante é você estar se reinventando ao longo do tempo. Um exemplo disso, que muita gente não sabe disso, mas eu queria falar, o Netflix, né, que é tão famoso, que tanta gente usa, ele era, na verdade, em 1997, uma locadora. O Netflix começou com uma locadora, ele tinha uma ideia inovadora, qual era a ideia? É que eles se comprometiam a entregar qualquer filme em qualquer lugar dos Estados Unidos num tempo recorde. Mas eles eram uma locadora. Só aconteceu. Ao longo dos anos, eles conseguiram interpretar o mercado e foram percebendo como é que eles podiam se reinventar para conseguir continuar tendo rentabilidade boa. Né? E aí eles conseguiram alcançar esse modelo de negócio hoje, que é um modelo de negócio extremamente rentável. E que daqui a pouco vai precisar também passar por um novo processo de transformação, porque as coisas estão mudando cada vez mais rápido, as pessoas estão sempre ansiosas por uma coisa nova.
Professor, queria muito te agradecer pelas informações, pela entrevista. Acho que a gente pode voltar a tocar nesse assunto, trazendo inclusive pessoas que estejam envolvidas com essas novas ideias, com essas ideias inovadoras, para a gente poder tentar compartilhar com quem acompanha o programa, na prática, como é que surgiu. Por exemplo, às vezes as pessoas acham que, olha, é aquela pessoa que vivia estudando ali, que teve uma ideia, porque ela pesquisava muito, nem sempre. Às vezes tem aquela pessoa ali, que tem aquele bom vivan, que vai para lá, que gosta do surf, e que tem uma ideia brilhante, que faz a pesquisa corretamente e que consegue operacionalizar, porque também só pesquisa não dá, né? Tem que ter esse conjunto da ideia, da pesquisa, até conseguir transformar em algo rentável. E eu acho interessante, só para finalizar, primeiro agradecer pelo convite, eu achei importante. Existe aqui em Aracaju um grupo chamado Caju Valley, que é um grupo que eu acho que vocês estão aí assistindo, poderiam tentar buscar as redes sociais e conhecer esse grupo Caju Valley, que hoje já tem mais de 20 startups que estão envolvidas com ele, né? Então já é um exemplo específico de algo que deu certo em Sergipe. Professor, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. As portas estão abertas. Obrigado a vocês. A gente encerra a entrevista aqui no Estúdio de Utilidade Pública de hoje. No próximo bloco, hoje, quinta-feira, você sabe, a gente tem um encontro marcado com o canal Projeta. E aqui no estúdio, a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, aqui na sua TV Aperipê, a partir das 18 horas. E você já sabe, quer acompanhar essa ou qualquer outra edição do programa, vai lá no YouTube, canal Dânia Matos. Tem muita coisa boa para você acompanhar. Até amanhã.